Olá amigos, 5 de abril de 2012, legítima defesa em foco. Como se esperava, a pré-ditadura da Venezuela conseguiu, porque tem domínio absoluto do Congresso, passar uma lei que bane completamente o comércio de armas de fogo e munição lá naquele país, naquele infeliz país que está sob domínio de uma proto-ditadura. Não esperávamos outra coisa desse regime. Era inevitável que ele chegasse a esse ponto, porque através das artimanhas, através dos mecanismos populistas e através do procedimento errado daqueles que deveriam resistir a esse estado de coisas, a esse processo de dominação, tomaram completamente conta de todas as instituições venezuelanas, Poder Executivo, Poder Judiciário e o Congresso Nacional também. É óbvio que esse desarmamento da população civil atende aos objetivos do regime, porque o desarmamento só desarmará as pessoas de bem que precisam, têm necessidade de defender a sua própria vida, os seus bens, o seu patrimônio, defender a sua família, o seu vizinho, enquanto manterá armados os esbirros do regime, as milícias populares de Chávez, que lhe asseguram neste momento já, e lhe assegurarão no futuro, porque o projeto é de longo prazo, o poder enquanto ele viver, ou o poder a alguma secla que o substituir no poder daquele infeliz país. Desarmarão as pessoas de bem, desarmarão as pessoas necessitadas, desarmarão as pessoas que enxergam um palmo adiante do nariz e tem disposição de se opor ao regime, ao maléfico regime ditatorial lá imposto, totalitário, liberticida, talvez até mais adiante numa situação de crise nacional. Desarmar os oponentes em potencial e manter armados até os dentes os amigos do rei. É esse o mecanismo imposto na Venezuela. Esse foi o mecanismo imposto em todas as ditaduras do mundo que desarmaram a população civil, das quais os exemplos mais marcantes são a ditadura soviética e a ditadura nazista. Essa história já foi contada, esse filme já foi visto, mas que nos sirva de exemplo o que acontece na Venezuela, para continuar a ter vigor, para combater pelo direito que nós consideramos constitucional, a legítima defesa aqui no nosso também sofrido Brasil. Há certas ameaças no horizonte, porque se fala, a diplomacia brasileira fala, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Defesa do Brasil falam em parcerias mais estreitas com as Forças Armadas da Venezuela, com a possível criação, ainda em discussão, possível criação até de postos militares fronteiriços comuns entre os dois países. Digamos, um posto militar na fronteira de ambos os países, mas em território brasileiro, operado pelas Forças Armadas brasileiras, muito particularmente pelo Exército Brasileiro e pelas Forças Armadas da Venezuela, chamadas hoje Forças Armadas Socialistas Bolivarianas da Venezuela, se é que alguém pode entender o que seja isso. Esse tipo de aproximação, que pode produzir também, por exemplo, um posto fronteiriço em território venezuelano com militares brasileiros, é extremamente preocupante exatamente por tudo aquilo que falamos no início do programa, porque se trata da aproximação com um poder totalitário, porque se trata da aproximação com uma ditadura, porque se trata da aproximação com um regime liberticida, liberado por Chávez naquele país. E nunca o Brasil deveria fazer essa aproximação, mas tem feito e tem mantido e tem cultivado essa aproximação com todas as ditaduras do mundo, e aí envolvendo, passando pela ditadura cubana, pela ditadura iraniana e outras que sufocam as suas populações. É um grande perigo e é preciso que nós tenhamos coragem de reagir e de protestar contra esse projeto de postos fronteiriços com a Venezuela. Enquanto isso, o governo vai armando outras atitudes muito solertes.
introduz na Lei Geral da Copa um dispositivo completamente inócuo, inútil, que não vai servir para nada, mas relacionado a fornecer ingressos gratuitos para os Jogos da Copa do Mundo de 2014, prevista para o Brasil, para as pessoas que participarem da campanha de desarmamento entregando suas armas. Tipo do dispositivo infeliz, tipo do dispositivo completamente ineficaz e ineficiente, que continua a fazer o jogo exatamente da perda de liberdade, o jogo do desrespeito ao resultado do referendo de 2005. Mas esse é o poder com o qual convivemos. E mais recentemente, a Secretaria Nacional de Segurança Pública inclui nos seus textos de orientação, de treinamento para forças policiais, trechos que colocam os atiradores desportivos, os colecionadores e os caçadores sob suspeita, apontando essas categorias extremamente importantes para o país, que formam uma segunda reserva para o país, como nós temos dito aqui, como altamente suspeitas e responsáveis em grande parte pelo tráfico de armas no Brasil, que é uma grossa e deslavada mentira oficial, como tantas grossas e deslavadas mentiras oficiais são impostas, enfiadas goela abaixo da população brasileira. Essas categorias são extremamente respeitáveis e importantes para o país. Evidentemente, há desvios, como há em qualquer atividade humana. Basta ver os escândalos políticos que nos assaltam e sobressaltam todos os dias. Basta ver os escândalos em todas as categorias profissionais e em todos os aspectos da atividade do Estado. Mas não é porque haja um desvio aqui e ali de um atirador desportivo, de um colecionador, de um caçador, que tem o Estado brasileiro direito de atirar-lhes a pecha de suspeitos de crime, apontando-os às forças policiais nos seus programas de treinamento como pessoas que devem ser investigadas só pelo fato de terem os certificados de registro. Devem ser consideradas suspeitas só pelo fato de terem o certificado de registro de colecionador, atirador ou caçador emitido pelo Exército Brasileiro, que controla ferreamente esse segmento da população com base na lei, com base no regulamento do Estatuto do Desarmamento e com base no famoso R-105. É uma indignidade esse tipo de tratamento, mas nós não podemos esperar outra coisa do atual poder. Temos de nos manter informados, temos de nos manter mobilizados, temos de nos manter sólidos, coesos e firmes para lutar contra esse estado de coisas, para fazer valer as declarações positivas que nunca são cristalizadas do próprio Estatuto do Desarmamento, para lutar pela reformulação completa dele, que já se faz tardia, tendo em vista o resultado do referendo de 2005, e para não permitir que esmoreça no espírito das pessoas a ideia que prevaleceu e que levou à vitória em 2005, que o direito de legítima defesa é um direito, em essência, constitucional. Muito obrigado por sua atenção. Até o nosso próximo programa.